daremos início às matérias do ano letivo. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Bem, pessoal, e hoje daremos início às aulas acompanhando a grade curricular de vocês, tá certo? Então, nós vamos seguir a matéria que vai ser lecionada aí durante o ano todo de vocês até o Enem, tá certo? Então, se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí no canal, porque toda semana eu vou dar continuidade a essas aulas aqui, belezinha? Ah, e não esquece de deixar aquele like aí para estar ajudando o nosso canal a se fortalecer aqui na plataforma, belezinha? Bem, pessoal, hoje nós daremos início então à matéria de biologia do ano letivo de 2021 com a introdução à composição química dos seres vivos. E hoje eu estarei falando para vocês também sobre o metabolismo. Nós vamos entender tanto o anabolismo quanto o catabolismo. Belezinha? Então, bora para a aula. É o seguinte, hoje nós vamos entender quais elementos fazem parte da estrutura, a parte química, né? Que está presente, então, nos organismos, nos seres vivos. E nós vamos falar desses diferentes elementos químicos. Olha só, pouco mais de 20 elementos químicos são encontrados na formação da matéria viva, apesar de existirem mais de 100 diferentes elementos químicos, tá certo? E é o seguinte, nos seres vivos, nós temos uma predominância de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Mas é só esses? Negativo. Vou explicar para vocês. Olha só, nós temos mais dois também que costumam ser cobrados em provas, então fiquem atentos. Nós temos aí, ó, oxigênio, 65% é o percentual médio de oxigênio nas células. Do carbono, 18%, do hidrogênio, 10% e do nitrogênio, 3%. Mas não podemos esquecer do fósforo e do enxofre, que também estão presentes, apesar de serem bem menor a quantidade deles. Mas é o seguinte, vocês já ouviram essa sigla aqui, ó? NCHOPS. Então, pega a caneta aí e anota agora para você nunca mais esquecer. Quais são, então, os elementos químicos mais presentes na composição química dos seres vivos? São o nitrogênio, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o fósforo e o enxofre. NCHOPS. Você nunca mais vai esquecer isso aí. Eu acho que só por essa dica aqui já do início da aula, se você ainda não deu o like, já está na hora de deixar aquele like. Combinado? Então, vamos lá. Até aqui tá de boa, né, gente? É só vocês entenderem que esses são os principais. NCHOPS. Tranquilo? Olha só. Os átomos, gente, vão estar presentes, né, em diferentes elementos químicos nos seres vivos. E eles vão se associando uns aos outros e vão formando estruturas mais complexas. Por exemplo, átomo, moléculas, não é? Agora, as moléculas também podem se dissociar e se transformar em átomos novamente. Então, nós temos aqui uma molécula formada. Até aqui tá de boa? Tranquilo? Então, olha só, cada bolinha dessa aí, um átomo, certo? Agora, se você não sabe diferenciar átomo, molécula, depois chegando em organela, célula, tal, eu sugiro a você que assista às aulas anteriores aqui do canal, tá joia? Vamos lá. Olha só, gente, essas moléculas e esses íons, eles vão ser encontrados formando várias substâncias, né? Então, compostos químicos. E nós podemos subdividi-los em
inorgânicos e orgânicos. Então, olha só, eu tenho aqui, então, um quadrinho com a composição dos seres vivos. Do lado direito, eu tenho as substâncias inorgânicas que estão mais presentes. Quais são elas, gente? É óbvio, água e sais minerais. E eu tenho também as substâncias orgânicas, que vão ser, olha aí, ó, tem um monte, aminoácido, proteína, carboidratos, lipídios, nucleotídeos, ácido nucleico, vitamina. Nós vamos falar de tudo. Tudo isso aí, tá? No decorrer das nossas aulas, tá certo? Então fica atento aqui às aulas. Vamos lá. Então, se vier um quadrinho desse, lembra, gente, as inorgânicas, água e sais minerais, acabou. Ah, Daniel, eu não sei diferenciar sal mineral de vitamina. Fica aqui comigo que você vai aprender, tá certo? Quando você ouvir falar de sais minerais, gente, minerais, minério, vem da onde? Terra. Não tem jeito de esquecer, beleza? Substância inorgânica. Tranquilo? Vamos lá. Olha só, gente, aqui eu tenho uma composição média, tá certo? Dos seres vivos. Se nós levarmos em consideração o ser humano, é em torno de 72, 75% de água. Aqui nós pegamos um percentual um pouquinho maior. Então percebam, nós temos aí a água em torno de 75 a 85%, temos aí proteínas, lipídios, temos ácidos nucleicos, outras moléculas, glicídios. Então temos vários outros componentes, mas o que tem maior quantidade é a água. Então, em torno de 75% de um adulto, tá certo? É água. O restante, a maior parte, é proteína. Você é basicamente proteína, tá? Então, olha só aqui, ó. Quando eu pego essa parte seca só de proteína, a proteína ela tem aí em média 72% da parte seca, digamos dessa forma, né? Tirou a água, ficou proteína, glicídio, lipídio, ácido nucleico, outras substâncias. Então, a maior parte é proteína, certo? De boa até aqui? Até aqui tá tranquilo, né? Mas se tiver alguma dúvida, gente, deixa aí nos comentários, beleza? Olha só, gente, nós vamos ter a união de átomos, moléculas, né, e íons, formando diferentes substâncias, certo? E eles vão fazer parte também das estruturas que vão compor os organismos e vão participar também de reações químicas que vão acontecer no interior da célula. Gente, o nosso corpo é um laboratório químico do melhor que existe. Não existe laboratório químico melhor do que isso aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos entender. Então olha aí, eu acabei falando, dando um spoiler antes, né? Porque a todo momento nós temos reações químicas acontecendo. Professor, o que é isso? Gente, olha só. Você vai para a área da saúde, você vai encarar esse carinha. Esse daqui, gente, é o famoso mapa metabólico, certo? O mapa metabólico ele está te mostrando todas as reações químicas que estão acontecendo ao mesmo tempo dentro do seu organismo. Então é um mapa metabólico do seu corpo. Ou seja, as reações químicas que estão ocorrendo estão aqui, ó. Na faculdade de fisioterapia, a gente chamava ele era de mapa diabólico. Mas vamos lá, bora. Continuando então, gente, é o seguinte. Essas reações, nós temos que entender que elas ocorrem o tempo todo ali, ó, juntos. Não é que está acontecendo só a glicólise, não. Está acontecendo a glicólise, mas está acontecendo outra ali, outra lá, e tal, para todo lado. Está acontecendo reação química no seu corpo o tempo todo. E isso vai acontecer por quê? Para que nós tenhamos condições de viver. Como assim? Algumas dessas reações vão formar compostos novos, construção de estruturas.
Você não é uma estrutura, você não é proteína, você não tem aí um monte de proteína no seu corpo? Então, daqui a pouquinho eu vou falar de proteína, tá? Então, olha só, tem reações que vão dar energia para o nosso corpo viver. Sem energia, pum, morreu, acabou, não é verdade? Então, vamos lá. Olha só. E quando eu falo de todas essas reações químicas, eu chamo elas de metabolismo. Isso mesmo. O metabolismo, do grego, ele significa metabolé, que é o quê? Mudança, transformação. Beleza? Então, gente, é o tempo todo acontecendo tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Aqui, ó, acetil-CoA aqui, ó. Lembra da acetil-CoA? Não? Ah, não. Se você não lembra, você vai lá na aula onde eu estou falando de metabolismo energético e vai assistir essa aula. Eu vou deixar o link aqui, tá certo? Depois você dá um pulinho lá para você entender o que é isso, acetil-CoA. O que é glicólise? Vamos ver aqui mais para frente o que são essas coisas. Então, isso tudo aqui, gente, ó, pegando aqui ó, atrás de mim, ó, tudo aqui, ó. Tudo aqui está acontecendo, então, e é um mapa metabólico. Olha só, gente, nós podemos dividir o metabolismo, certo? De duas formas. Nós podemos chamar de anabolismo e de catabolismo, e são completamente diferentes. É o seguinte, quando eu falo de anabolismo, eu estou falando de reações de construção. Quando eu falo catabolismo, eu estou falando de reações de destruição, de quebra. Calma aí, vou te explicar tudo agora. É o seguinte, no anabolismo, então, eu vou ter construção. De quê? Das estruturas que nós precisamos. Você era bebezinho, você foi crescendo, foi aumentando a quantidade de tudo no seu corpo. Foi o anabolismo que fez isso, foi construindo proteínas, foi construindo estruturas do seu corpo e você foi crescendo. Tá? Bem que tem uns que não cresceu muito, né? Mas... Vamos lá, é o seguinte. O anabolismo, então, são as reações metabólicas construtivas. Lembrem-se disso. Ah, o cara da academia tá bombadão, tá fortão, porque tá tomando anabolizante. Aí, ó. Tá vendo aí a associação? Então se liga nessa associação. Nós podemos chamar também o anabolismo de metabolismo plástico ou de construção. Se vier algum desses nomes, você já sabe. Faça a anotação aí. Então, gente, geralmente essas reações são endergônicas ou endotérmicas. O que é isso, professor? É o seguinte, eu vou te explicar. As reações endotérmicas são aquelas em que o produto final possui maior quantidade de energia que os reagentes. Então, ele vai absorver calor e energia. Beleza? Endo para dentro, beleza? Então, olha só, uma reação endergônica que eu posso citar para vocês é a síntese proteica. Olha que interessante, aqui nós temos dois aminoácidos formando aí um dipeptídeo. O que é isso? Dois aminoácidos ligados, mas espera aqui, eu vou te relembrar. Olha só, nós temos então dois aminoácidos. Nós temos aí então um grupo amino, lá com o nitrogênio, e nós temos um grupo carboxilo. Cadê? Aqui, ó. Ó o grupinho carboxilo. Olha aqui, ó, o nitrogênio do amino. E aqui no meio, professor, com esse R1 e R2. O R1 e o R2 são os radicais. É isso que vai fazer com que um aminoácido seja diferente do outro. Então, essa aqui é a fórmula básica do aminoácido. Quando eu tenho uma união de dois aminoácidos, eu vou ter uma junção do grupo amino com o grupo carboxilo do outro aminoácido. Isso nós chamamos de ligação peptídica e é uma ligação forte. Quando isso acontece, há a liberação de um oxigênio e dois nitrogênios. Então, nós temos uma molécula de
água formada, tá certo? Então não se esqueçam, gente, o grupo amino é aquele que vai ter o nitrogênio. Olha aí, ó, nitrogênio na extremidade. Agora, o grupo carboxila é esse aqui, ó, que vai ter o carbono, ó. Beleza? E o radical, professor, dependendo do que está aí, vai ser um determinado tipo de aminoácido. Quando eles se unem, eu tenho a ligação peptídica e a liberação de uma molécula de água. Muito top, né, gente? O corpo humano é a máquina mais top que existe. Não tem igual, sou apaixonado. Vamos lá. E o catabolismo, professor? Vou te explicar, calma aí. É o seguinte, catabolismo, eu falei com vocês lá de destruição, né? Até coloquei um cara lá, todo paradão lá com uma marreta lá para destruir. É o seguinte, nesse caso aqui nós vamos ter reações metabólicas destrutivas, não construtivas, tá? E essas reações têm como principal finalidade liberar energia para as atividades, ok? Suas atividades vitais. E essas reações são exergônicas ou exotérmicas. O que é isso, professor? O produto final, certo? Vai ter menor quantidade de energia que os reagentes. Com isso, vai haver liberação de energia e também de calor. Tranquilo? E um exemplo que eu posso dar para vocês é a glicólise, né? Lembra da glicólise? Não, né? Pois é, se você lembra, que legal, deixa aí nos comentários se você lembra ou não. Se você não lembra, você vai voltar naquela aulinha que eu falei, tá certo? Metabolismo energético. Lá você vai estar entendendo a glicólise, onde ela acontece, depois você vai entender o acetil-CoA, você vai entender tudo. Beleza? Então aqui, gente, nós temos aí, ó, a glicólise acontecendo, glicólise, lise, quebra de quê? Da glicose. A glicose vai ser quebrada e vai ser convertida em duas moléculas de piruvato. Beleza? Tranquilo? Olha só, gente. Então nós entendemos, professor, que uma constrói, a outra destrói. Beleza. Mas agora vamos entender que elas estão interligadas. Olha só, nós vamos ter o nosso metabolismo. De um lado eu vou ter construção, do outro lado eu vou ter destruição. Então sabemos que o anabolismo, ele vai ser responsável pela construção. Então são reações endotérmicas, preciso de energia, certo? Eu retenho energia. A outra de quebra destrutiva vai liberar energia e liberar calor. Para quê? Olha só, gente, elas estão interligadas. Então, a destrutiva, que é o catabolismo, vai liberar energia para que ocorra o anabolismo. Beleza? Então, olha só, gente. Normalmente, a energia que é utilizada pelo anabolismo é proveniente do catabolismo. E outra coisinha que eu não posso deixar de falar, olha só. Muitas reações, gente, vão depender de outras para acontecer. Olha só. Nessa reação aqui, eu tenho os dois reagentes, eu tenho o A mais B, formando o produto AB. Mas a próxima reação só irá acontecer se tiver acontecido a primeira reação para eu ter o produto AB. Se eu não tiver o produto AB, não tem como acontecer uma reação com CD e eu ter o produto ABC mais D. Ah, professor, é só isso? Não. Tem mais reação? Tem. Então, olha só, eu preciso do D livre, de boa na lagoa, para poder reagir com o E para eu ter o produto DE. Então, gente, se as reações anteriores não acontecessem, não haveria possibilidade de eu ter o produto DE. Belezinha? Olha só, gente, às vezes pode ficar um pouquinho meio complicado, mas qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar tirando as dúvidas de todos vocês. Belezinha?
Bem, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, já deixa aí aquele like bonitão. Caso você ainda não seja inscrito, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho. Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade a essas aulas. E já vou te dar o spoiler, hein? A próxima aula eu vou começar falando de água, depois nós vamos para sais minerais e depois nós vamos tocando o barco. Então não deixa de se inscrever, tá certo? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!